Olá, amigos da TV Justiça. É hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. A edição de hoje está bastante interessante, porque além dos destaques das sessões dos dias 26 e 27 de agosto de 2015, ainda nesta edição, uma entrevista exclusiva com o ministro Gilmar Mendes. Ele é relator da ação direta de inconstitucionalidade 5.072, que trata de legislação do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais, de requisições judiciais de pagamento. Esse tema nós vamos ver no final do nosso programa de hoje. Karina, e com relação às sessões de julgamento propriamente ditas, pelo menos dois grandes temas marcaram as sessões dos dias 26 e 27, respectivamente, quarta e quinta-feira. Eu diria que o direito constitucional foi o foco tanto da quarta como da quinta-feira. Habeas corpus, uma ação penal constitucional, foi discutida na quarta-feira sobre a possibilidade do seu cabimento para se buscar atacar uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que teria homologado uma delação premiada de Alberto Youssef, numa das operações mais conhecidas hoje de investigação e de ação penal tramitando na Justiça Brasileira, que é a Operação Lava Jato. Esse habeas corpus, ele começou a ser julgado na quarta e teve a sua conclusão na quinta-feira, pelo indeferimento da ordem. Os ministros, por unanimidade, decidiram nesse sentido, mas entenderam que era assim cabível essa ação penal constitucional, e a gente vai detalhar um pouco mais sobre que circunstâncias foi alegada a nulidade e o não cabimento. Mas um outro tema que teve o julgamento iniciado, mas ainda não concluído, foi sobre o sistema prisional brasileiro. Mais uma vez, o ministro Marco Aurélio, ele até no início do seu voto, ele disse: sistema carcerário penitenciário brasileiro é o tema que está na pauta do Supremo Tribunal Federal. São já duas ações diretas de inconstitucionalidade, um recurso extraordinário em que se discute o pedido de um condenado que cumpre pena em situações degradantes e busca uma indenização no valor de R$2.000 mês, enquanto durar essa pena, e ele for submetido a essa violação de direitos fundamentais de higiene, de saúde, de condições salubres para o cumprimento dessa pena, e também agora a ADPF, em que ele é ministro relator. Então, ele diz: o sistema penitenciário do Brasil, ele está na pauta do Supremo Tribunal Federal, e nesse julgamento, o que se buscava, o partido, o PSOL, que é o partido que propõe essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, era uma declaração de institucionalidade dessa situação que o sistema penitenciário vive hoje. Más condições de cumprimento da pena, falta de higiene, a violação direta da dignidade da pessoa humana, a superpopulação carcerária e um estado de letargia, disse o ministro Marco Aurélio, em que não só a União seria responsável, mas também os estados, os municípios e todos os poderes para se modificar essa constante violação de direitos fundamentais. Apenas o voto do ministro Marco Aurélio foi prolatado na quinta-feira, e a promessa é que esse julgamento seja retomado dentro em breve com o voto dos demais ministros, já que na sessão de quinta houve apenas a apreciação da medida cautelar que tem sido alcançada, que busca ser alcançada nessa ADPF, e o ministro a concedeu de forma parcial, com várias determinações. É preciso que os demais ministros também se posicionem, porque mesmo para se declarar uma inconstitucionalidade, ou nesses casos de controle concentrado de constitucionalidade, que a gente chama, que é o caso da ADPF, é preciso que a maioria absoluta dos ministros se manifestem, mesmo no caso de concessão de liminares. Esse julgamento já foi o final da sessão plenária da quinta-feira. Vamos voltar para a sessão do dia anterior. Como vimos, o Supremo Tribunal Federal, ele conheceu o pedido de habeas corpus de executivo acusado de desvios na Petrobras, e o início do julgamento foi na sessão desta quarta-feira. A participação de Ayrton Medeiros Fonseca, diretor de negócios da empresa Galvão Engenharia, no esquema de pagamento de propina a diretores da Petrobras, foi revelada pelo doleiro Alberto Youssef durante delação premiada, um benefício legal concedido a um acusado que aceite colaborar na investigação. Aqui no Supremo, a defesa do diretor questionou a decisão do ministro Teori Zavascki, que homologou a delação do doleiro que o acusou de integrar
o esquema de corrupção. Afirmou que 7 dias antes, Youssef rompeu um acordo de delação com o Ministério Público e que já tinha agido assim há 12 anos em outro caso. Com esses argumentos, o advogado pediu a nulidade da delação e das provas obtidas a partir dela. O paciente foi preso em 14 de novembro de 2014, com base em 2 depoimentos de delatores, um deles, Alberto Youssef. Posteriormente, o Ministério Público oferece uma denúncia e, no corpo da denúncia, ele afirma textualmente a fala de Alberto Youssef no tocante à hora paciente. O que quer a defesa neste momento? A defesa requer que esse tribunal declare a nulidade dessa delação. A Procuradoria-Geral da República defendeu que não caberia ao Supremo analisar o pedido porque a jurisprudência da Corte não permite habeas corpus contra decisões de ministros, conforme também previsto em súmula. Disse ainda que a constitucionalidade da delação premiada já foi reconhecida pelo Supremo e que as informações repassadas pelos delatores não devem ser usadas como única prova para condenar alguém. Em relação às pessoas mencionadas pelo colaborador, resta a elas contraditar os termos dos depoimentos que lhes são desfavoráveis na fase cabível da ação penal. Uma condenação não poderá jamais ser fundamentada exclusivamente pelas declarações do colaborador. O relator, ministro Dias Toffoli, disse que, apesar da jurisprudência da Corte não admitir habeas corpus contra atos dos ministros, o plenário deveria analisar a questão. Para ele, é necessário estabelecer critérios para as delações premiadas. No caso julgado, o ministro analisou todos os pontos colocados pela defesa. Entre os temas citados, ele destacou que todas as informações de uma delação devem ser comprovadas por meio de outras provas. Que uma delação premiada, o depoimento de um delator A, mesmo que corroborado pelo depoimento do delator B, mesmo que corroborada pelo depoimento do colaborador C, se não houver outras provas que não os depoimentos de colaboradores, não serão idôneas para formar o convencimento condenatório. O ministro Dias Toffoli concluiu que cabe habeas corpus contra decisões monocráticas dos ministros do Supremo, mas negou o pedido do Executivo. Diante do que está na letra D do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal, na sua parte final, que cabe HC contra o Supremo Tribunal Federal, diante daquilo que foi colocado à tribuna, contra quem, onde que se poderia apresentar algum tipo de impugnação, não sendo parte na petição, ou aquele que se sente atingido pelo ato aqui imputado como coator. Pelos votos que já proferi no plenário, muito embora já tenha, em outras decisões, me adjornado ao posicionamento do plenário, mas estando novamente no plenário, eu digo inicialmente que eu conheço desta relevante impetração e a ela denego a ordem. Denego a concessão. O ministro Edson Fachin entendeu diferente e disse que a jurisprudência do Supremo deve ser seguida e não conheceu o HC. A competência e atribuição para examinar esse tema, que digo e repito, esse tribunal há de fazê-lo, mas essa atribuição é a rigor da turma a qual pertence o ministro Theury. Portanto, a segunda turma. Se este pleno apreciar este tema no dia de hoje, nesses termos, nós estamos suprimindo a atribuição da segunda turma. Sobre conhecer ou não o habeas corpus, houve um empate entre os ministros. Quando isso acontece, a decisão é favorável ao requerente. Pois é, Karina, essa questão de ter havido um empate em relação a esse processo, especificamente esse julgamento, o que aconteceu na sessão da quarta-feira, o ministro Theury Zavascki, que era apontado como a chamada, o termo jurídico é a autoridade coatora no dispositivo, na ação que estava sendo questionada por meio deste habeas corpus, portanto 10 ministros votando. Tivemos 5-5 em relação ao conhecimento. Como é exatamente o que acontece? Não chega a ser exatamente um indúbio pro réu, porque não se trata de um réu, um autor de um habeas corpus, e especificamente aqui não há uma dúvida
né, o indúbio pro réu. Mas é um sistema mais ou menos parecido. A decisão mais favorável coube, então, nesse caso, ao autor do habeas corpus. Essa forma de solução em casos de empate que acontecem no plenário, ela é solucionada pelo próprio regimento interno em matéria penal. Então, em sendo matéria penal, havendo esse empate, já que são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Theory não podia votar, como você disse, era a autoridade coatora, era a decisão do ministro Theory que estava sendo questionada nesse habeas corpus, que se buscava, portanto, essa declaração de nulidade. Os outros 10 ministros votaram e, até o finalzinho da sessão, havia uma certeza de que uma maioria se manifestasse pelo não conhecimento, mas com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, conhecendo o habeas corpus, ou seja, entendendo que o habeas corpus era cabível, embora o autor do habeas corpus não fosse parte, nem não estivesse presente ou fizesse parte daquele processo que ocasionou ou originou a decisão do ministro Theory Zavascki, os ministros decidiram, não a maioria, mas nem razão do empate, os ministros decidiram que era cabível sim o habeas corpus e na quinta deu prosseguimento para votar o mérito propriamente e analisar se haveria ou não qualquer tipo de vício, ilegalidade ou nulidade nessa decisão do ministro Theory Zavascki. Havendo empate, 5-5, aplica-se o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Em caso de matéria penal, a decisão mais favorável ao paciente, que é o autor do habeas corpus, deve prevalecer. Conhecido o habeas corpus, passamos para a sessão de quinta-feira, quando então foi julgado o mérito do habeas corpus e afastada qualquer tipo de nulidade da decisão do ministro Theory Zavascki. Um dos questionamentos que buscava essa declaração de nulidade é porque na legislação que regulamenta a delação premiada, há uma previsão de que, se o delator já colaborou uma vez com a justiça e quebrou, quer dizer, prometeu colaborar e não colaborou, ele não poderia novamente ser ouvido e essa delação premiada não poderia ser homologada. Mas os ministros entenderam que, mesmo havendo, isso eu já na sessão de quinta-feira, Cadu, havendo uma análise pelo Ministério Público da idoneidade daquela delação premiada, poderia ser feito sim uma nova delação, não obstante ele tivesse descumprido o combinado anteriormente. Então, era esse o principal ponto que se buscava alcançar com a nulidade, mas os ministros entenderam que não haveria qualquer vício na decisão do ministro Theory Zavascki, prevalecendo, portanto, indeferindo a ordem do habeas corpus. Como nós vamos ver na reportagem agora, Karina, foi exatamente nos votos dos ministros, alguns trechos que selecionamos, essa questão foi bastante debatida, da própria idoneidade ou não, o peso que isso teria. Isso foi exatamente bastante discutido e exposto na sessão plenária, na sessão plenária da quinta-feira. Foi quando o Supremo Tribunal Federal, portanto, ele conheceu o pedido de habeas corpus do executivo acusado de desvio na Petrobras. Isso significa que, com a continuação do julgamento, foi confirmado, portanto, na sessão de quinta-feira, o resultado, que assim, os ministros mantiveram a decisão que homologou o termo de colaboração premiada do doleiro Alberto Youssef. Na sessão desta quinta-feira, os ministros retomaram o julgamento do habeas corpus com pedido de liminar contra a decisão monocrática do ministro Theory Zavascki, que homologou o termo de colaboração premiada do doleiro Alberto Youssef. Na sessão anterior, foi analisado o cabimento do habeas corpus para a discussão das nulidades apontadas para só então o STF julgar o mérito da causa. A ação foi conhecida e, no mérito, os ministros, por unanimidade, decidiram indeferir a ordem, mantendo a decisão homologatória do ministro Theory. Eu também coaduno dessa opinião, que aqui já foi exteriorizada, sobre a desinfluência da personalidade do agente em relação à delação premiada. Se ele é uma boa pessoa ou uma má pessoa, isso é um problema que vai influir na esfera jurídica dele próprio. Não tem a menor influência na validade e na eficiência da delação premiada. E para isso eu trago o escolho do professor César Roberto Bittencourt, que é um penalista moderno, no sentido de qualquer sorte, não se vê como é possível importar para o caso a personalidade do colaborador. Na verdade, a legislação brasileira citou a questão da personalidade em relação à lei. O filtro da personalidade não deve ter lugar para validar a colaboração, mas sim para validar a prova produzida por ela, que, a depender daquele, poderá ser de escasso ou duvidoso proveito. De toda sorte, essa semântica de que a delação não é uma prova, é um meio de prova, a verdade é que a delação resulta numa prova
que, na menor qualificação que se possa dar a ela, é uma prova indiciária que, em conjunto com as demais provas, pode criar um complexo probatório extremamente significativo, principalmente nos denominados crimes do colarinho branco, que demandam uma persuasão racional do juiz diante dos elementos produzidos. Como o pedido basicamente se funda na ilegalidade da delação, porque o delator não é uma boa pessoa e isso não tem a menor influência, por esse fundamento eu nego o habeas corpus no mérito. O Código Penal espanhol, o Código Penal italiano, que é de 1988, o Código Penal chileno, o Código Penal argentino, o Código Penal colombiano, sem prejuízo também da referência à legislação de países anglo-saxões, como o Reino Unido e os Estados Unidos. Na verdade, todos esses estatutos legislativos no plano do direito comparado já admitem esse instituto. O Brasil também subscreveu, no plano internacional, duas importantes convenções que aqui foram lembradas. A Convenção de Palermo, no ano de 2000, e a Convenção de Mérida, no ano de 2003. A Convenção de Palermo, dispondo sobre meios de prevenção e repressão à denominada criminalidade transnacional, e a Convenção de Mérida, definindo medidas referentes à prevenção e repressão aos delitos de corrupção, notadamente na esfera governamental. E ambas as convenções internacionais subscritas pelo Brasil e já incorporadas ao plano de nosso direito positivo interno, ambas as convenções que também foram celebradas sob a égide das Nações Unidas, elas contemplam e disciplinam também o Instituto da Colaboração Premiada. Ainda na sessão desta quinta, os ministros julgaram uma arguição de descumprimento de preceito fundamental com um pedido de medida cautelar que visa o reconhecimento do estado de coisas inconstitucionais do sistema penitenciário brasileiro e pede providências. As providências requeridas na ADPF consistem em obrigar o poder público a realizar melhorias ou construir novos presídios para reduzir o déficit de vagas e resolver problemas de superlotação, acomodações insalubres, falta de direitos básicos como saúde, alimentação, assistência jurídica e trabalho, sob os quais estão expostos todos os presos sob custódia. O relator é o ministro Marco Aurélio. Portanto, a expectativa agora de continuação deste julgamento. E o plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar a ação direta de inconstitucionalidade 5.072 sobre legislação do Estado do Rio de Janeiro que dispõe sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais para quitação de requisições judiciais de pagamento. Para esclarecimento sobre o tema, a audiência pública foi convocada pelo ministro relator do processo, Gilmar Mendes, para debater o uso dos depósitos judiciais de custeio de despesas públicas. A audiência pública está marcada para o dia 21 de setembro. O Plenárias conversou esta semana com o ministro Gilmar Mendes. Ministro, a convocação da audiência pública se dá em função de uma série de fatores, inclusive a perspectiva que existe em relação a impactos financeiros da legislação que está sendo questionada do Estado do Rio de Janeiro. Que fatores são esses, ministro? Cadu, nós estamos diante de um caso extremamente complexo, porque se trata de utilização de depósitos judiciais que pertencem a pessoas privadas. Normalmente nós temos tido casos em que os depósitos são garantias de execuções movidas pela União, pelos estados ou pelos municípios, nas chamadas execuções fiscais. Mas aqui nós estamos falando de apropriação de recursos entre privados. É claro que há uma disputa sobre com quem deveriam estar esses recursos, se com os bancos, se com a própria unidade estadual, mas nós precisamos examinar isso com todo cuidado diante de todas as repercussões e das possíveis contestações. Nós temos
uma lei do Estado do Rio de Janeiro, mas temos também leis de outros estados que tratam desse tema, e a Procuradoria-Geral da República sistematicamente está entrando com ações diretas de inconstitucionalidade. Como o tema é extremamente complexo e também muito importante para as finanças estatais, especialmente nesse momento de grave crise, eu entendi por bem chamar aí todos os atores interessados para que nós tenhamos um diálogo profícuo para que possamos também avaliar as consequências de eventuais decisões que venham a ser tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma expectativa sobre o perfil das entidades ou pessoas que poderão participar dessa audiência pública? Sem dúvida nenhuma, vamos ter representantes do próprio Estado do Rio de Janeiro e certamente de outros estados que já vêm se utilizando deste recurso, mas também vamos ter também peritos, experts em finanças públicas, tributaristas, que vão dar sua opinião. Eu espero que autoridades do Ministério da Fazenda, do Banco Central, do Tesouro Nacional, dos Tesouros estaduais participem também do evento, para que nós tenhamos realmente uma visão adequada do fenômeno. Aqui há um fenômeno também relevante, que é um possível aumento da dívida pública dos estados. Nesse caso, o grande ator que deve autorizar os limites da dívida é o Senado Federal. Então, nós temos que prestar atenção a todos esses aspectos. É uma ação direta de inconstitucionalidade, mas é um tema especificamente do Estado do Rio de Janeiro. Mas isso, com certeza, criará jurisprudência em relação a questões semelhantes até em outros estados. Nós já temos informação de que há outros processos tramitando com outros relatores, mas talvez esse processo seja o mais avançado e, claro, as conclusões que forem assentadas na própria audiência pública servirão de subsídios também para outros processos. Se algum relator entender também de chamar a audiência pública, já poderá usar subsídios constantes desta audiência, mas acho extremamente importante que nós façamos esse debate com grande responsabilidade antes de tomarmos uma decisão. Ministro, há uma perspectiva justamente com relação aos temas financeiros de contabilidade pública, mas há também, como se trata inclusive de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, questões relativas à própria inconstitucionalidade do ponto de vista jurídico. Isso também vai ser debatido ou o enfoque será especificamente sobre as questões financeiras e contábeis? Isso dependerá, obviamente, dos atores que vão ser convidados. Certamente, alguns aspectos ligados à juridicidade da fórmula serão levantados também e nós não podemos evitar. Mas acredito que a análise central será do ponto de vista de consequência. Quais são as consequências dessa medida, da adoção dessas medidas para o sistema como um todo? Nós vamos ter aí a presença dos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que tem interesse específico na mantença desses depósitos, estará a FEBRABAN certamente representada e estarão os Estados membros que hoje utilizam desses recursos até, vamos chamar assim, num quadro de estado de necessidade. Ministro, temos falado bastante a respeito das audiências públicas e eu gosto sempre de fazer essa pergunta, embora ela se repita de uma certa maneira, por conta do tempo que já se transcorre desde a instalação das chamadas audiências públicas. Então, eu gosto sempre de perguntar, é um instrumento que tem sido cada vez mais, a cada audiência pública, consolidado como uma forma de o judiciário ouvir a sociedade? Com certeza, e também do judiciário julgar, especialmente o Supremo Tribunal Federal, de uma maneira adequadamente informada, porque as partes eventualmente em conflitos e aqueles que também têm alguma visão diferente podem se habilitar e trazer tanto informações de caráter jurídico como informações de caráter técnico ou fático para que nós possamos fazer uma adequada avaliação. Existe uma expectativa para quando o julgamento da ação direta de constitucionalidade pode acontecer? Não sei se ainda conseguiremos fazer esse julgamento neste ano. O ideal é que assim se fizesse, mas não tenho segurança. O importante é termos tranquilidade para fazermos uma análise sem sobressaltos,
uma vez que a decisão de um caso como este certamente vai repercutir nos demais casos de outras leis, de outros estados, muito provavelmente. Não é? Ministro, as audiências públicas têm tido a tradição de serem transmitidas ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e até pela internet. Essa tradição ela se preserva nessa audiência pública também? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos todo o interesse de ter esse debate, realmente um seminário no sistema amplo do termo, né, com participação geral, e certamente poderemos até, eventualmente, receber manifestações e sugestões por parte daqueles que nos acompanham, né? Especialmente daqueles que são peritos no assunto ou que têm preocupação com o tema e com suas implicações. Mais uma vez, obrigado, ministro. E para você, amigo da TV Justiça, um bom final de semana. A gente se vê na próxima semana no Direto do Plenário e aqui no Plenárias.